sem muitas delongas, né? A gente vai falar um pouquinho. Esse tema já foi abordado por outros colegas e eu acho que a gente vai fazer uma abordagem um pouquinho diferente. Acho que juntando tudo, talvez seja uma coisa bem bacana. A gente vai falar um pouquinho sobre a cirurgia combinada de anel e crosslinking, que também já foi um tema. Teve um tema que era cirurgia combinada de anel, eu acho que é o mesmo tema. Aqui é considerações sobre o tratamento combinado em ceratocone, anel e crosslinking. É a mesma coisa, tipo. Mas a gente vai dividir a apresentação em duas partes. A primeira, a gente vai falar sobre indicações e contraindicações, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre a sequência. Vamos esmiuçar um pouquinho a questão da sequência. O que é primeiro, o anel, o crosslinking, como é que a gente pensa nisso? Como é que eu pensei nisso, né? Então, quanto às indicações e contraindicações, a gente vai tentar construir um quadro resumo a partir de um paralelo a fazer sobre cada procedimento individualmente. A principal indicação do anel é a obtenção da melhora visual a partir da regularização das deformidades corneanas. No crosslinking, a melhora tende a ser mais sutil, sendo considerada apenas como um benefício adicional. A redução de altas ametropias é uma indicação apenas secundária da cirurgia de anel. Alguns colegas chamariam de brinde. No crosslinking, tal efeito tende a ser ainda menos previsível do que do anel, como mostra esse estudo publicado em 2015. Cessar a evolução da ectasia é o principal objetivo do crosslinking de colágeno. Discute-se ainda se o anel consegue ou não interromper a evolução do ceratocone. A partir de sua série de 18 olhos, Verra Estrada reporta que ao final de 5 anos, a implantação do anel não interferiu na evolução do ceratocone em jovens. Por outro lado, é notório que quem tem anel implantado tende a coçar menos os olhos para não estragar a cirurgia. E com isso pode fazer cessar a evolução do ceratocone. Ou alguém acha que o anel não tem capacidade de segurar o ceratocone. Considerando os riscos relacionados à desepitelização, é discutível se devemos ou não realizar um crosslinking num paciente de maior risco, como crianças, por exemplo, mas sem sinal de evolução. Por outro lado, a piora da eficácia do crosslinking sem desepitelizar pode não justificar a sua realização em pacientes que demandam maior efeito do procedimento. Falando agora em contraindicações, a tolerância às lentes rígidas, geralmente insuperáveis em qualidade de visão em portadores de ceratocone, não deixa de ser uma contraindicação ao anel de Ferrara. Ceratometrias maiores que 60 ou 62 tendem a produzir piores resultados em anel. Se a gente for olhar no crosslinking, a ceratometria acima de 58 está mais relacionada a falhas. Né? Aceita-se o valor de 300 micra no túnel como limite mínimo para o implante do anel. Já no crosslinking, mesmo usando o CA-CXL, que é o crosslinking assistido por lente de contato, esse número mínimo sobe para 350 ou 360 micra em toda a córnea. Cicatrizes e opacidades apicais densas contraindicam tanto o anel como o crosslinking. E pacientes que não conseguem deixar de encostar os olhos não devem se submeter ao implante de anel. Está tudo dentro do assunto do consenso, né? Vigilância de infecção ocular também é contraindicação de anel. E por fim, olho seco severo, problemas no fechamento palpebral, doença autoimune, doença e ceratite herpética, histórico D, são contraindicações ao crosslinking de colágeno. Então temos aqui um quadro com o resumo de tudo que se discutiu até agora, e eu não vou falar de novo. Né? A segunda parte da apresentação trata da sequência da realização da cirurgia combinada. Isso é, afinal, devemos começar pelo anel ou devemos começar pelo crosslinking? Ou fazer os dois juntos? Nos primeiros estudos, a tendência era de se iniciar pelo crosslinking, pois não se sabia se ultravioleta danificaria ou não o segmento de anel. Os problemas dessa abordagem, que primeiro endurece a córnea para depois tentar moldá-la, se traduziram clinicamente pela menor eficiência em relação às outras opções. Implantar anel primeiro é bem mais intuitivo, sendo que a estabilização estrutural da córnea e a regularização da sua superfície, obtidas pelo crosslinking, podem acrescentar ainda mais benefícios. Além disso, se iniciando pelo anel, podemos sempre postergar ou mesmo não realizar o crosslinking, caso o ceratocone se mantenha estável. Esse paciente, por exemplo, tinha 14 anos quando implantei o anel, e até hoje, 3 anos e meio depois, se mantém estável
sem crosslinking. Esse é um outro paciente de 16 anos com ceratocone muito avançado. Ali fala, não dá para ler, acho que dá 70, mais de 70 de curvatura. O pré-operatório chegava a 20, 30. E tinha ele tinha uma metropia, uma hipermetropia, chama de hipermetrópia, mais 6, comendo 7, 80, chegava a 20, 30 de paciente. Resolvi implantar um anel em julho de 2015. E a melhora na qualidade visual foi ótima, muito bom. A gente já pode chegar ao segundo gráfico ali, a segunda topografia, melhorou bastante mesmo. Fora do consenso, né? Acima de 70, acho que sai fora do consenso. Esse é o problema do consenso. Um ano depois começou a piorar e a gente planejou um crosslinking pós-anel. Isso é uma dúvida que eu fiquei, né? Então o paciente tinha 70. Pô, para crosslinking 70 não dá, né? Muito arriscado. Mas ele baixou, depois ficou bem menos. Ficou com 50, menos de 58. Pô, de repente eu posso fazer, eu fiquei na dúvida nesse caso. Se posso ou não posso, né? Ou a gente resolveu fazer. Então, ou era isso aí evoluir mesmo. A gente olhar aí a topografia como piorou, foi rapidamente, a pior, bom, não tem muito tempo, vamos fazer de uma vez. Então, no dia 3 de março de 2016, no centro cirúrgico, tudo tranquilo, família confiante, a cirurgia do anel tinha sido ótima, removi o epitélio com cuidado, né, sobre os anéis, fiz o soaking. Qual não foi minha surpresa? Quando vejo que a paquimetria deu 314 micra. Eu olhei na lâmpada de fenda do bloco cirúrgico, confirmado o afinamento, principalmente pertinho, no entorno dos segmentos. Só um parênteses, então, esse paciente tinha 465 micra no pré-operatório, desepitelizei, perdeu 50, ficou 415. Então falta 100 aí, porque está com 314, não sei onde foi parar esse 100. Vai o paquímetro aí. Então, para encurtar o assunto, eu fiz o CA-CXL. Foi o meu primeiro CA-CXL. Eu já conhecia a técnica e esse era o caso. Então, queria saber, alguém já fez o crosslinking assistido por lente de contato aqui? Bacana, legal. Então, a gente tem 8 meses de avaliação e até agora o ceratocone dele está estável. E a qualidade visual dele continua 20/30, sem correção e com correção. Por enquanto está indo bem. Então, aqui estão algumas imagens do pós-operatório do CA-CXL. Interessante olhar ali o endotélio saudável. Bacana ali. E essa é a evolução topográfica desde o início. Não vou parar agora nisso. Agora a pergunta, né? A pergunta de $1 milhão, né? Qual o motivo mais provável de termos 100 micra menos na nossa paquimetria? Então, tentar explicar um pouquinho isso aí, né? Em 2009, o grupo do Quinones relatou na Ophthalmology que o soaking da riboflavina com dextran induziu 75 micra de redução média na espessura estromal. Mas nós não usamos dextran, nós usamos riboflavina sem dextran. Então, a desidratação pelo soaking não parece justificar essa surpresa paquimétrica. Eu não pensaria em falhas do cirurgião, porque a desepitelização foi especialmente cuidadosa. O exame da lâmpada de fenda confirmou o afinamento. E na minha avaliação, o mais provável é que tenha havido hiperplasia epitelial. De acordo com Dillon e Leifson, portadores de ceratocone avançado podem apresentar altos graus de hiperplasia epitelial. Além disso, sugere que as células epiteliais que partem do limbo em direção ao estroma tendem a proliferar, até que as depressões se tornem completamente preenchidas. Como os segmentos interestromais produzem depressão estromal em suas vizinhanças, seu uso poderia, por que não, acentuar um quadro de hiperplasia epitelial, eventualmente pré-existente. Enfim, com esse caso, passei a respeitar muito mais a possibilidade de hiperplasia epitelial, especialmente pós-anel em ceratocone avançado. E a terceira opção, ou seja, a cirurgia combinada de anel de Ferrari e crosslinking, no mesmo momento cirúrgico, pode ser uma alternativa muito interessante, especialmente se injetarmos a riboflavina diretamente no interior dos túneis, como já foi mostrado aqui, evitando dessa forma a desepitelização da córnea. Então, em 2012, a doutora Aylin Kilis, da Turquia, descreveu ótimos resultados em seu ensaio clínico não controlado, com 131 olhos, um N bem grande. Nesse estudo, ela usou riboflavina 0,1% em dextran, e que era aplicada diretamente no tubo do anel, e também fazia uma outra coisa. Ela, além
da riboflavina no túnel, ela também desepitelizava, na verdade não, ela colocava álcool sobre o epitélio e fazia o crosslinking, fazia a aplicação da riboflavina diretamente também. Então não apenas intratúneo, mas também externamente. Eu não tenho essa referência aqui, mas existe um estudo que Samara, que refere que o uso do álcool sobre o epitélio não é suficiente para permitir que a riboflavina penetre no estômago. Em relação a esse estudo, vale salientar que, embora não tenha havido desepitelização, houve morte epitelial pela ação do álcool. Também vale comentar que a injeção intratúneo de riboflavina pode aumentar o efeito do anel pela compactação de fibras colágenas em seu entorno após a irradiação ultravioleta. Terminado já. Mais recentemente, o Dr. Renato Ambrosio Jr. publicou sua técnica pessoal para alguns casos de ceratocone com irregularidade corneal moderada, limitação à visão e histórico de evolução. Nesses pacientes, após o implante de anel, ele injeta riboflavina 0,22% isotônica, que é o Pybex Extra, no túnel e também na parede proximal da incisão, e não faz referência sobre aplicar transepitelialmente. Então, a possibilidade de não remover o epitélio da córnea torna atraente a injeção de riboflavina intratúneo. Não se cogita um aumento da resistência como a do crosslinking convencional. Mas no estágio atual do conhecimento, tão pouco se descarta que ela seja suficiente para interromper a progressão do ceratocone. Em caso de falha, sempre se poderá realizar um crosslinking convencional. Eu tenho um videozinho bem curto, são poucos segundos. Vamos ver se eu consigo ver aí. O caso que eu fiz foi usado o VisuMax. O que eu acho interessante é mostrar, todo mundo viu esses vídeos do VisuMax, mas como é que circula isso, como é que é botar a riboflavina, como é que ela entra através do túnel. Achei interessante mostrar, porque eu também queria ver antes de fazer essa cirurgia. Então, a técnica normal foi um segmento só, com 60 por 200. Faz a ceratoscopia, acho bem interessante também fazer, está bem bom. E aí a injeção, eu tenho que fazer força para entrar, viu? Está passando ali. Não é só foto, geralmente dificilmente tem um vídeo assim. Daí faz o edema, ele fez o edema nesse local onde eu entrei, depois não vai até o final do vídeo. Depois eu troco o CID e coloco pelo outro lado. E fez um edemazinho bem importante, mas você deu em mês, já estava muito bem. É isso, pessoal. Obrigado. Obrigado, Dr. Daniel. Então vamos para a primeira palestra do bloco, Dr. Alain.